Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giza Santos e sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como pintar a personagem Ladybug, muito querida aí pelas meninas. Vou passar dicas para vocês de como pintar em toalhinhas, dicas ideais para iniciantes na pintura em tecido. Portanto, me acompanhe até o final do vídeo, já deixa o like e bora para a aula! Bom, pessoal, como vocês podem já visualizarem aqui, está o risco, tá bem forte aqui as cores para vocês conseguirem visualizar melhor através aqui do vídeo. Tô pegando aqui um pouquinho de amarelo pele. Gente, eu vou lembrar vocês que esse amarelo pele não é puro. Eu peguei esse vidrinho, coloquei um pouquinho de amarelo pele, misturei com branco, ou seja, eu deixei ele um pouco mais claro, porque eu achei que o amarelo pele mesmo, ele é bem forte e eu quero que essa pele fique um pouquinho mais clara. Toda vez que eu vou fazer pele de bebê, pele de personagens, tá? Que eu vou utilizar esse aqui, eu prefiro colocar um mais claro. E então, na hora de fazer a sombra, eu faço uma sombra bem leve também, porque eu, de qualquer forma, eu não quero deixar essa pele escura. Tá bom? Se esse não é o objetivo, então eu vou colocando aos poucos, sempre fazendo sombra, colocando pouquíssima tinta na ponta do pincel. Tô usando tintas da Acrylex, tintas para tecido, tá, gente? Também tô usando aqui o pincel de número 6. As numerações e as cores eu vou deixar descrito aqui abaixo desse vídeo. Eu começo pelo lado esquerdo. Para você que está iniciando em pintura, sempre eu falo isso aqui nos vídeos, mas às vezes você está aqui pela primeira vez, portanto, seja muito bem-vindo, tá? Continue aqui comigo para pegar as dicas, né? Então, eu coloco a tinta sempre do lado esquerdo, porque o que acontece, se eu pintar daqui da direita para a esquerda, minha mão vai sujar toda a minha pintura, tá bom? Então, o máximo que eu puder pintar da esquerda para a direita, tudo que está por baixo, é o que eu faço, tá, gente? É muito importante. Aqui eu vou espalhando a tinta sem segredo nenhum, vou deixar aqui só a boca de fora, tá? Vou espalhando aqui por cima do nariz, aqui do risco. Esse risco vai estar disponível para vocês no meu Instagram, Maravilhas de Baby, tá bom? Para vocês pintarem, tirarem lá a imagem e fazer a pintura aí também. Vou trocar de pincel, gente, eu vou pegar aqui o número 0, porque eu pretendo fazer a sombra antes mesmo de finalizar o preenchimento aqui do rosto. Então, eu vou fazer esse lado aqui com vocês, depois eu vou preencher e fazer da mesma forma aqui do lado. Coloco um pouquinho assim de tinta na pontinha do pincel e começo, olha, como a nossa personagem de hoje, né, a Ladybug, ela tem essa máscara, por baixo da máscara tem uma sombra, concordam comigo? Que aqui, olha, vai fazer um pouquinho de sombra? Vamos lá, a gente vai pegando um pouquinho de tinta na ponta do pincel, bem rente ao risco, tá? Ao desenho. Se estiver um pouquinho seco, e porque não pode ficar essa risca, tá? Esse risco aqui, a gente volta pegando um pouquinho do amarelo pele, que foi o que eu usei de base. Na divisória aqui, ó, onde eu encontrei as duas cores, eu vou passando esse amarelo pele, sem retirar a sombra que está sendo colocada, tá bom? Eu quero tirar, na verdade, a divisória. Aí eu desço um pouquinho aqui na lateral também. Eu vou tombando aqui a minha mão para vocês conseguirem visualizar, tá, gente? Deixa eu chegar um pouco aqui. Eu vou virar assim, olha. Eu quero colocar um contorno, gente, olha. Vocês têm que me entender o seguinte. A tinta tem que ser colocada para cima. Se ela está para cima, eu deixo o pincel deitado e vou depositando, deixando a minha tinta aqui no risco. E é tão pouquinha tinta porque eu quero só uma sombra muito leve, eu não quero esfumar tudo isso aqui. Lavo o pincel, vou utilizar o mesmo, sem lavar aquele primeiro que eu estava usando, com a tinta pele. E vou fazendo esse movimento assim, olha. Acompanhando, tá? O rosto mesmo, o risco. Espalhando. Ficou excelente. A mistura é essa que eu preciso, tá, gente?
Ainda, com esse pincel menor, eu vou pegar um pouquinho da tinta e já vou fazer o nariz, já que já passei aqui a cor, tá? Vou até completar esse pedaço pra gente finalizar. Então, eu sigo aqui misturando. Na verdade, não, preenchendo, tá? Vou preenchendo aqui com o amarelo pele, porque eu quero finalizar esse narizinho e passar logo aqui para a segunda parte, tá, gente? Com o meu pincel menor, eu faço a sombra seguindo o risco. Vocês aí não conseguem visualizar muito bem esse risco, porque eu passei a tinta aqui por cima, tá? Mas quando vocês forem retirar, transferir o risco para o tecido, vocês têm que deixar bem certinho para você servir de guia. Quando a gente assim já tem uma noção melhor, que já está acostumado a pintar, não precisa muito de deixar o risco muito forte, nem fazer muito detalhe. Mas para você que está iniciando e pode ter uma dificuldade para depois destacar todos os traços, né, do rosto, é importante sim você deixar um risco bem certinho. Aqui agora eu vou só misturar um pouquinho para tirar toda essa mancha, que no caso aqui, tá, gente, eu coloquei para mais, então eu vou clareando, seguindo aqui com o outro amarelo, né, que é o amarelo pele, na verdade a cor pele, porque depois, no final, eu vou fazer um contorno leve. Então, por enquanto, é isso aqui. Eu vou aproveitar e fazer aqui também, olha, no cantinho do sorriso, vou fazer do outro lado depois. Eu faço aqui, olha. Coloco, tiro o excesso, pego um pouquinho aqui de pele, faço batidinhas aqui, porque eu quero fazer como se fosse uma covinha, tá? Do sorriso mesmo. Vou fazer depois do outro lado da mesma forma. Ainda no rosto, aproveitando que eu estou com o pincel aqui ainda úmido, né? Eu vou pegar um pouquinho dessa cor que é o rosa antigo, uma cor linda, né, gente? Rosa antigo, pego só um pouquinho, tiro o excesso, vou tirar até aqui em minhas mãos. Aproveito que está úmido e faço isso aqui, olha, porque eu quero fazer uma bochecha, eu quero fazer um ar de saudável, né? Vou pegar o pincel maior ou o pincel pituar. Vou mostrar para vocês aqui o pincel pituar para quem não conhece. Esse pincel redondo, que é um pincel para como se fosse uma brocha, uma brochinha, então ele vai espalhar redondinho. Mas eu ainda prefiro estar fazendo com esse porque aquele lá é um pouco grande, tá? E aqui o meu objetivo é só espalhar essa cor, que é o rosa antigo. Vou pôr um pouco mais e espalho com o número 6, tá? Se ficou muito, vamos supor, você colocou muita tinta, você volta novamente e coloca o pele por cima, mas não deixe exagerado, tá bom, gente? Tem que ficar bem suave. Eu voltei porque eu retirei, né, a cor. É isso aqui. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar aqui, gente, uma isca, um pouquinho, pingo de branco. E quero passar ele bem aqui, olha. Eu quero clarear um pouquinho o centro mesmo do rosto, para destacar e dar volume. Com muito cuidado para não atingir as áreas que foram colocadas, né, de sombra, tá? Um pouquinho agora aqui por cima da boca. É igual mesmo maquiagem, né, gente? Quando vai fazer a maquiagem tem os pontos de luz e os pontos de sombra. É assim, tá bom? Gente, se vocês querem aprender aí a pintar boquinha, nariz, os olhos, tudo bem assim, detalhado mesmo, bem de pertinho, tá? Assim, só mesmo as partes específicas, eu vou deixar para vocês o link aqui dos vídeos, tá? E também no final, na tela final desse vídeo aqui, eu deixo informações dos outros vídeos ensinando, tá? Vocês podem fazer uma maratona e maratonar o canal com esses vídeos passo a passo para você realmente pintar qualquer rosto, tá bom? Você vai aprender a pintar os olhos. Então eu tô atendendo as dificuldades, a grande dificuldade aí desse início, tá? Então eu quero que vocês realmente consigam aprender aí mesmo a pintura, com todos os detalhes. Aqui eu vou passando no queixo dela,
porque eu já vou fazer a sombra e também clarear. Observe que a minha tinta, ela fica mais clara, porque aqui ela já está seca, né? Já mais seca do que aqui, que está úmida. Então, dessa forma, a tinta muda a coloração, depois ela vai ficar única. Eu vou passar aqui por baixo dos lábios, na parte inferior, um pouquinho de sombra. Essa sombra é o chocolate, pode ser também marrom café, tá? Aqui foi até uma misturinha que eu fiz de marrom com branco que ficou puxado pelo marrom café, ficou bem bonito. Agora, na ponta do queixo eu coloco luz, tá? Então eu faço isso aqui, vou clareando até chegar ao tom que eu preciso, olha. No nariz a mesma coisa, tá? Vou passar um pouquinho aqui. E tem que ser bastante singelo, bastante cauteloso para você não exagerar, tá, gente? Senão vai ficar muito artificial. Você pode pintar aí na toalhinha, pode pintar também em fraldinha, tá? Fique à vontade. Em toalha escolar fica mais bonito porque aqui você pode colocar o nome da criança, tá bom? Para as menininhas assim de escolinha, né, que já estão maiorzinhas, esse é um personagem perfeito, tá? Vou fazer da mesma forma esse lado. Aproveitando, eu vou preencher aqui, tá? Que aqui também um pedacinho aqui, ó, um pedacinho da testa, né? Mesma coisa, com pele, escurecer um pouquinho e pronto, pra gente já passar pra parte do cabelo. E aí vamos seguindo a nossa pintura de hoje. Então, pessoal, eu fiz aqui os detalhes de pele, agora eu vou preencher onde são essas bolinhas da máscara. Elas são pretas, tá? Então, o que eu vou fazer? Antes de tudo aqui, eu vou preenchê-las, porque elas têm que secar um pouco para depois eu fazer aquela luz que vem por cima, um dos reflexos da máscara. Para isso, a tinta já tem que estar um pouco mais seca, para não se misturar o branco que eu vou colocar para a luz, não se misturar com o preto, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui e pintar outras partes enquanto ali seque um pouquinho. Outro detalhe, gente, que eu não falei no início do vídeo, eu coloquei essas fitas aqui, fita crepe, para delimitar, tá, até onde eu quero que a minha pintura chegue, tá? Embora esse barrado eu poderia fazer um maior e preencher até o limite, que aqui, gente, essa toalhinha da Deller Artesanale, tá? Para pintar, não para bordar. É própria, bem lisinha, ela é excelente. Essa toalhinha, ela tem 11,5, tá? Aproximadamente aqui, ó, eu fiz a medida com a fita métrica, 11,5 de largura. Só que se eu deixasse meu desenho muito grande, preenchendo tudo, fica lindo. Mas eu teria que colocar um nome muito pequenininho, porque fica um pouco desproporcional. Então, eu vou fazer depois, tá? O fundo, se você também quiser fazer um fundo cor-de-rosa, eu quero usar até a cor pink. Eu acho lindo para fazer um fundo depois que eu finalizar tudo, mas isso é opcional, tá? Pode fazer um fundo, pode fazer, usar stencil, se você tem costume de usar stencil. Tem um vídeo aqui no canal, tá? Eu ensino a pintar um macaquinho, mas eu faço um fundo com stencil. Também tem um outro vídeo que eu passei aqui, que eu trouxe para vocês, ensinando a fazer os detalhes com stencil no desenho do Mickey Marinheiro, tá? Então, gente, vocês podem usar a criatividade. Aqui, meu objetivo hoje é ensinar a pintar a personagem Ladybug, que essa personagem também tá muito famosinha, muitas mamães gostam das toalhinhas. Você pode fazer aí para suas encomendas, pode deixar aí no pronto entrega que vai sair tudo, todas vão ser vendidas, tá, gente? Realmente elas gostam, as crianças veem e ficam muito apaixonadas. Inclusive, você pode colocar o acabamento, pode colocar tecido para você que costura ou mesmo pagar uma costureira para fazer o acabamento do tecido e combinar o vermelho e o preto da roupa da Ladybug, colocando o tecido vermelho e preto. Nossa, vai ficar show! Se você também quiser colocar só tira bordada e fita de cetim vermelha, fica linda também. Então, é isso aí. São ideias, tá? Dicas para você ganhar dinheiro, trabalhando com pintura. E também personalizado, né, gente? Porque qual a mamãe que não vai gostar de um desenho, né? Que ela escolhe com o nome da sua criança. É lindo, tá? Fica lindo. Aqui eu tô acabando de preencher, tá, gente?
todas as bolinhas pretinhas. Eu não vou fazer brilho nelas, porque elas, por si só, eu vou colocar o brilho ali depois, então já vou fazer esse detalhe mais no final. Então aqui é só acabar de preencher os pretos, tá? E vamos já fazer outras partes aqui da nossa pintura. Esse ponto, gente, aqui já está, né, o cabelo feito, tá? Já está pronto. O que que eu fiz aqui? Simplesmente, acompanhando o risco, eu utilizei essas 3 cores, tá? O preto como base. Agora eu vou fazer essas outras partes para vocês entenderem como que aplica as tintas, em que ordem, como que se aplica. E esse para dar luz, tá? Vou falando as cores. Vou usar primeiro preto, depois azul cerúleo e azul hortênsia. Eu não utilizo aqui, nesse caso, branco não. Pego aqui a tinta normalmente do lado aqui do pincel, com ela para cima, já que eu tenho aqui o meu limite, né? A fita que vai proteger a minha toalha, eu posso ficar à vontade para passar aqui assim, olha, já acompanhando dessa forma. Só que aqui eu vou parar, porque por baixo tem a máscara. Então eu vou pintar só esse pedaço, depois eu vou passar para a máscara e finalizar o cabelo, tá? Como eu falei para vocês. O que que eu faço, gente? Com essa tinta que tem bastante aqui ainda na ponta do meu pincel, com o pincel de lado, eu vou fazendo isso aqui, olha. Eu já vou descendo essa tinta, mas com o pincel de lado, para que ele fique no formato do cabelo. O segredo do cabelo é você acompanhar o risco dele. Tá arredondado? Então você vai passar arredondado. Se está sendo puxado aqui, olha, dessa parte que é mais escura para baixo, porque o meio não pode ficar todo preto. Porque aqui é onde vai o brilho, o reflexo do cabelo, assim como aconteceu aqui dessa parte, tá? Vou pegar aqui um pouquinho mais de preto, mais na ponta do pincel agora. Deixa eu chegar minhas tintas aqui para não acontecer nenhum acidente, né, de entornar a tinta. Vou pegar aqui, olha, o pincel de lado. Vou colocar ele aqui, olha, rente ao risco e descer minha tinta lá. Ela vai ficando lá na pintura. Pronto. Eu vou parar, porque o pincel é muito grosso, então eu vou trocar de pincel. Quando eu troco de pincel, esse mais fininho, da Condor, tá? 421, número 6, eu acompanho o risco direitinho, olhem. As pontas são mais escuras mesmo, então tá, vamos lá. Não estou usando clareador. Aqui a minha tinta está diluída em água filtrada. Com isso, a minha tinta ela fica excelente porque ela não está aquela tinta grossa, ela fica numa consistência perfeita para fazer, tá, gente? As misturas e passar aqui diretamente na toalhinha. Observem que eu tô fazendo o ritmo, tá? Seguindo, na verdade, o risco, o formato do cabelo. Olha, o pincel de lado e vou puxando. Olha como é que já vai fazendo como se fossem os fios do cabelo. É muito importante e interessante, olha. Eu vou fazendo assim, sempre pegando a tinta, sempre pegando um pouquinho de tinta assim, com o pincel de lado e já puxando. Não tenha dó de colocar tinta, tá, gente? Agora de cima para baixo. Vou parar aqui para a gente colocar os azuis. Gente, eu lavei o pincel, peguei o azul cerúleo, que é o azul mais escuro. Vou aqui, olha, da parte onde eu parei com o preto e com o pincel de lado, eu vou jogando ele mais para cima, tá? Nesse encontro aqui, olha, do preto, eu já vou jogando ele para o meio do cabelo. Sempre com o pincel de lado. Tá bom, gente? Eu vou fazendo dessa forma. Agora eu vou passar um pouquinho de cima para baixo, para dar esse reflexo azulado do cabelo dela, né? Vou fazendo isso aqui. Deixando o meu braço aqui de lado para não cobrir o que eu estou fazendo e vocês entenderem. Lavo o meu pincel novamente, tá, gente? E agora chegou a vez do azul hortênsia. Se você não tem o hortênsia, pode fazer com azul bebê, tá bom? Esse azul bebê ou então um azul celeste diluído, misturado em branco. Mais proporção de branco. Aqui eu já pego diretamente
coloco ele bem no meio, no centro. Vou lavar esse pincel. Com esse que já está aqui, eu vou pegar assim, olha, espalhar, tá? Pra cima e pra baixo, olha. Ele vai clarear um pouco mais o centro do cabelo, para dar volume, para dar brilho. Aqui eu puxo um pouquinho mais para mesclar. Vou pegar um pouquinho de preto, porque eu estou enxergando aqui partes que não foram completadas com preto. E eu quero que fique bem certinho, então vamos lá. Com o pincel de lado, eu pego essa tinta, escureço um pouco mais aqui as pontas, tá? Largando a tinta lá. Agora lavo o pincel, porque o preto ele pode sujar e atrapalhar toda a pintura, né? Para isso não acontecer, tem que lavar o pincel. Agora eu espalho novamente, de cima para baixo. Pego um pouquinho só do Hortência, tá? Que vai ser a luz. Com o pincel de lado de novo. Esse pincel ele é excelente, Condor 421, número 6. Você faz os fiozinhos assim, tá? Mas deixa eles bem fininhos, com a mão bem leve. Gente, a mão tem que estar bem levinha. E isso é que vai dar o efeito de brilho, de movimento para o cabelo. Isso aqui, tá? Fica perfeito. Agora, eu vou fazer todo esse processo que eu fiz para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou fazer com o cabelo, esse pedaço, e para depois passarmos então para a máscara. Pessoal, no momento agora que eu estou preenchendo o cabelo dela aqui no penteado, né? Porque aqui a gente preenche todo com preto, que é o formato mesmo do cabelo, tá? E eu vou então fazer a curvatura do cabelo, dando brilho e volume, tá? O movimento no cabelo. Azul cerúleo. Pode ser também, gente, eu acredito que vai ficar bonito aqui com azul cobalto, azul turquesa. Turquesa melhor ainda, porque às vezes você não tem aí, tá? Então você pode substituir. Vou fazer a mesma coisa, olha só. Já vou passando o azul, eu achei importante trazer aqui, porque eu poderia já ter feito, mas eu quero gravar esse pedaço aqui para vocês. Eu vou passando assim, sempre o azul mais escuro, né? De cima do preto pro meio, tá bom? Então, pronto, passei ali, paro, faço a mesma coisa, seguindo aqui um desenho, né? Eu tenho que estar com o desenho assim para eu poder acompanhar, né, a pintura. Aí eu vou fazendo isso aqui, por isso que é bom riscar bem certinho. Depois que eu preenchi com o azul, eu lavo o pincel. Na troca de cores aqui tem que ser lavado o pincel, tá? Vou pegar aqui o azul hortência, que é o clarinho para luz, com o pincel de lado de novo, eu já vou fazendo o preenchimento. Porém, aqui são bem pequenas, olha, repara porque a gente tem pouco espaço. Se você tiver o pincel de número 4 ou número 2, melhor, porque eles são menores, tá? Igual aqui, eu estou lavando o pincel que eu estou usando, é o 6. Tá? Aqui, número 6. Agora, comparando aqui com o número 4, ele é menor, né? Então, se você não tem muita prática, você vai sentir um pouco mais de leveza assim na mão, você vai conseguir misturar melhor. Quando eu falo de estar com a mão leve, gente, significa o quê? Não apertar o pincel, tá? Você não precisa apertar o pincel, fazer força. Você vai levemente, mesmo que seja rápido assim os movimentos, mas é leve, tá bom? A mão bem tranquilinha, bem certinha assim. Vou reforçar, fazendo a curvatura dele aqui para dar o movimento. Faço a mesma coisa assim. E se quando secar essa pintura for necessário, eu posso colocar um pouco mais de luz, tá? Deixe nos comentários aí, gente, as dúvidas que vocês têm com relação à pintura. Qual a maior dúvida de vocês? Que eu vou responder. Me dê sugestão também de vídeos para eu trazer aqui para o canal, tá? Então, eu vou seguir aqui, vou preencher aqui de preto também e fazer esse fiozinho, tá? Fazer o brilho dele. Então, a gente vai passar para os próximos passos para finalizarmos.
Gente, depois de ter preenchido esse olho, tá? Já ter feito ele, depois o acabamento a gente vai fazer com a máscara pronta. Eu vou fazer o outro aqui e vocês vão me acompanhar. Para isso eu vou utilizar as cores branco, um pouquinho de cinza, o próprio azul hortênsia e o próprio azul cerúleo que foram usados no cabelo. Eu vou preencher a parte branca todinha, com cuidado, para não ultrapassar aqui, tá? As linhas, né? E esse olho, ele tá um pouquinho diferente porque o cabelo pega por cima, então eu tenho que tomar cuidado ali na hora de preencher. Aqui eu só preencho mesmo. Como eu disse, tem um vídeo meu aqui explicando como pintar olhos e modelos de olhos diferentes para bichinhos, para pessoas. Tá muito bom esse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida com relação a esse aqui, é só olhar o outro e aplicar a mesma técnica, a mesma forma de fazer. Eu vou deixar esse vídeo para vocês verem aqui na descrição desse vídeo aqui, tá? Esse dos olhos. Alunas que tinham muita dúvida com relação a como pintar olhos, que muitas das vezes é uma objeção, né? Muitas pessoas não pintam por causa da dificuldade que sentem. Então eu ensino de uma forma bem prática e simples. Onde o espaço é muito pequeno, eu preencho com o pincel de contorno. Com o cinza, um pinguinho assim na pontinha, no canto do olho eu coloco um pouquinho e não espalho ainda. Limpei o meu pincel e espalho esse cinza. Mas o cinza é muito pouco, gente, não pode ficar forte de jeito nenhum, tá? Um pouquinho de branco na ponta do pincel, só para espalhar aqui um pouquinho. A parte do centro do olho, gente, é feita da seguinte forma. Eu vou pegar o azul cerúleo, começar da parte de cima e preenchendo com cuidado. Olhando, gente, a proporção do olho, tá? Um e outro. Seguindo exatamente o risco. Aqui eu vou tampar, cobrir o risco do meio, não tem problema. Trago aqui até mais aqui nessa parte de baixo. Agora eu limpo o pincel com o azul hortência, eu coloco de baixo para cima, vou encontrar esses azuis. Lavo o pincel. E misturo aqui no meio, tá? No encontro dos dois azuis. Com o preto eu vou contornar. Lembrando que nessa parte de cima eu faço um contorno um pouco mais grosso, porque eu vou espalhar esse preto aqui dentro. Aqui eu vou tirar esse limite, porque eu ultrapassei, depois eu preencho ali com branco.
Eu puxo um pouquinho esse preto para baixo, para cima do azul. Limpo o excesso da tinta no pincel. Esse contorno preto, gente, eu vou espalhando um pouquinho com esse pincel de contorno mesmo. Eu não vou deixar ele muito visível, muito contornado. Eu vou deixar ele meio que esfumaçado. Então eu esfumo ele assim. Tem que ter paciência, tranquilidade, não pode correr. Com esse pinta-bolinha aqui, que são 6 pontas, essa mais grossinha, eu vou pegar o número 6. Eu coloco ele aqui, tá? Molho na tinta e encosto ali no olho, no centro, para fazer a íris, né? A parte central. Pronto, acho que assim ficou bom. Só esbarrei aqui onde não deveria, eu corrijo, tá? Pequenas batidinhas para misturar esse azul aqui um pouquinho. Por cima eu faço da mesma forma com o branco. Gente, depois que secar, eu vou dar um retoque nesses olhos, tá? Eu posso corrigir, fazer qualquer detalhe que for necessário. Na hora de fazermos os olhos, gente, a gente tem que observar se estão ficando bem próximos, bem parecidos um com o outro. É um desafio deixar eles bem assim certinhos, mas é possível, tá? Pelo menos bem parecidos. Eu tô observando que esse ficou menor, eu tô aumentando aqui um pouquinho. A pontinha do laço aqui,
da máscara, eu vou preencher com o vermelho fogo. Usando o pincel de número 4. E o caramelo, deixa eu ver, cerâmica, tá? Cerâmica, eu vou escurecer fazendo sombra. Um pinguinho de branco na ponta para fazer luz. Prontinho, agora só faço um contorno leve, tá? Onde tem ponto de sombra na parte de baixo, eu coloco luz em cima. Ou no meio, como eu estou fazendo aqui agora, tá? Aqui eu acabei de preencher com o cinza claro. Vou utilizar agora o cinza para fazer sombra. A sombra eu coloco abaixo do queixo, tá? Vou espalhar um pouquinho aqui as duas cores. Agora, com o mesmo vermelho fogo, eu vou preencher toda a máscara. Gente, preencher é muito fácil, muito simples, mas requer um cuidado para você não ultrapassar os limites aqui das linhas, tá? Não passar o vermelho para cima dos olhos ou do cabelo. Quando estiver aproximando assim, olha, do limite do desenho, aí você vai mais devagar. Então, por enquanto, é só preencher toda a máscara. Vamos lá. Vou fazer assim. Como é um processo mais simples e eu gosto mais de focar com vocês, tá? Ensinando vocês a misturar as tintas, a fazer luz e sombra. Então, esse preenchimento eu vou fazer ele todo aqui e já volto para falar o restante, tá, gente? Depois da máscara toda preenchida e com a cor vinho, eu vou fazer sombra nos cantos, tá? Em alguns cantos. Eu passo um pouquinho de vinho, bem pouca tinta, porque sombrear, como eu sempre falo, tem que ser pouca tinta. Pouca quantidade no pincel. Esse pincel não está bom para fazer, ele é muito macio para fazer a mistura. Eu vou utilizar agora esse outro pincel que é um pouco mais firme. E ao redor de toda aqui a parte superior da máscara, eu vou passando o vinho. Ele vai ficar mais próximo do contorno
Olhem lá. Agora eu vou espalhar, descendo um pouquinho aqui, misturando com vermelho. Aqui, gente, perto do olho, onde eu vou passar os cílios, eu vou colocar um pouquinho de vinho também, tá? Aqui. Quero deixar aqui bem mais escurinho. Pega um pouquinho de vermelho. Quando perceber assim que a tinta já está secando, você volta com o vermelho. Agora aqui na parte de baixo do olhar. Vou fazer da mesma forma aqui no outro, tá? Para dar profundidade, né, gente? Não fica muito arregalado os olhos. A expressão. Um pouquinho aqui. Com todo cuidado para não estragar a pintura, né, do olho. Aqui também na máscara. Acabamento tem que estar, né, com a mão mais leve mesmo e mais delicada. Vou continuar aqui do lado o contorno da máscara. Aqui eu tiro o excesso, tá? Da tinta e espalho um pouco. Da mesma forma, pessoal, eu vou preencher agora a roupa com o mesmo vermelho fogo, tá? Eu vou fazer todo esse preenchimento aqui, olha, tudo aqui para voltar e fazer sombra com vinho, tá? A luz vou deixar um pouquinho mais secando aqui para depois a gente fazer. Ah, antes, enquanto ainda está molhada aqui, úmido os olhos, eu vou fazer com preto, vou deixar aqui de lado as cores. Vou pegar um pouquinho com meu pincel de contorno, um pouquinho de branco. Aliás, gente, com o meu pincel de contorno e um pouquinho de preto, bem próximo aqui do branco, eu vou fazendo um contorno, olha. Com todo o cuidado, eu preciso fazer esse contorno. Acaba a tinta, eu volto e pego. Deixa eu até acertar aqui. Todo o olho dela tem
esse contorno um pouco mais escuro, tá? Agora os cílios, gente, olha, de baixo pra cima. Vou fazendo vários assim, olha, mais finos, tá? Outra coisa, eu tenho que pegar aqui dessa ponta, meio que do meio da íris pra trás. Eu não vou fazer cílios aqui na frente, não. Uns maiores, uns menores. Viu que a tinta acabou? Pegue um pouco mais, tá? Eu tô assim de uma forma que não está muito confortável para eu fazer, porque senão eu vou acabar cobrindo aqui e vocês não vão ver. Então, mas vocês aí peguem da melhor forma para vocês. O olho dela também tem um pouquinho aqui, então aqui é um pouco mais curvado, ó. Com cuidado, igual esses do canto são maiores. Não precisa mais que isso. Deixa eu tirar esse pontinho preto aqui. Volto ali com branco. Pronto. Então é isso. Vou agora voltar a preencher com o vermelho e fazer ali também o outro lado com preto. Então vocês acompanhem e fazem aí da mesma forma. Então, gente, eu vou pegar aqui um pouquinho de rosa antigo, já que os lábios dela eu preenchi com a cor pele, e todo o contorno dela eu vou fazendo assim, olha, eu vou colocando essa cor e já puxando para cima do cor pele. Aqui eu já voltei com vocês, né? Já preenchi, coloquei sombra com vinho, só isso. Depois nós vamos fazer a luz, tá? Tanto na máscara quanto aqui na roupa. Então, gente, eu vou fazendo um contorno com o pincel, mesmo ele sendo assim pranchadinho, dá pra fazer, tá? Com ele de lado. E você vai puxando essa cor. Seguindo aquele padrão que tá por baixo é sombra, então eu vou fazer aqui, ó. Abaixo dessa parte superior dos lábios, eu faço um contorno. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer só os lábios, tá? Com todos os detalhes, para quem quer aprender a realmente pintar boquinha. Então, olha só. Tiro o excesso do pincel, tá? Dessa tinta que está no pincel. Com o meu cor pele aqui do lado, eu vou pegar um pouquinho para fazer uma mistura, porque aqui está muito forte, eu vou misturar um pouquinho. Eu quero que os lábios fiquem rosados, mas a cor pele, ela tem que ser a base, tá? Tá por baixo. Pego um pouquinho de rosa aqui, esse rosa antigo. Com o pincel bem de levinho, vou fazendo esse contorno com todo o cuidado, para não ultrapassar e modificar. Agora, pego um pouquinho de pele, coloco lá no meio, tá? Tiro o excesso e misturo. Com cuidado, porque aqui o espaço é muito pouco, muito pequeno. De novo, rosa antigo. Agora vamos fazer a parte de baixo. Enquanto ele está úmido, dá para fazer correções, tá? Agora, gente, eu vou lavar o pincel, secar ele bastante.
pegar um pouquinho de amarelo pele, colocar bem assim no centro da boca, olha. Tirar o excesso, misturar um pouquinho, sem tirar o contorno, tá? O contorno tem que ficar. Até agora eu não usei o pincel fininho de contorno, só estou usando esse pincelzinho aqui, número 0, porém ele é chanfrado, porque eu preciso de esfumar ao mesmo tempo. O pincel de contorno não dá para fazer o esfumado. Eu estou reforçando aqui as laterais da boca, puxando um pouco mais de tinta rosa, né? A parte de baixo é um pouco mais escura e também nos cantos. Gente, eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo do meu blog, onde eu coloco lá dicas para ganhar dinheiro trabalhando em casa com artesanato, com outras ideias, tá, gente? Artesanato em geral, não só pintura, com links de cursos, vídeos interessantes, tudo para você que quer trabalhar em casa, tá bom? Eu deixo lá toda semana, tá? Tem um post novo, muitos detalhes para vocês aí pegarem. Pode clicar para você conhecer lá nos links que eu vou deixar, que eu deixo lá, tá bom? Então visitem lá o meu blog, eu vou deixar o link dele abaixo dos vídeos. Se você quiser aperfeiçoar na pintura em tecido, também tem dicas de cursos, tá? Um curso que eu indico e aí você pode clicar para conhecer, tá bom? Aqui eu vou fazer só um mini contorno, mais aqui mesmo para definir bem aqui os lábios, tá? Só reforçando aqui um pouco. Aqui eu errei um pouquinho, só vou tirar. Volto ali com o meu amarelo pele, onde eu passei um pouquinho. Quando secar, vai ficar perfeito. O nariz, eu vou contornar ele aqui bem de levinho com a mesma cor que a gente escureceu a pele, fazendo a sombra, esse marronzinho café. Gente, o contorno tem que ser muito delicado, viu? Muito leve a mão, como eu sempre estou aqui falando, né? Então, são riscos suaves, riscos detalhes mesmo pequenos, bem tranquilos, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui com vocês também para vocês verem a luz seca, que é a luz onde que já está bem seco na máscara e também aqui na roupinha. Deixa eu só lavar o meu pincel aqui para eu fazer esse detalhe agora. Então, gente, olha, o meu pincel Pituar 4620, vou fazer com ele mesmo, já comecei aqui. Eu peguei um pouquinho de branco. Quando eu pego o meu branco, eu pego aqui o pratinho e vou tirar o excesso, ou na mão mesmo, mas no paninho, mas eu tenho que tirar esse excesso. Eu bato assim algumas vezes e já passo no formato do desenho, tá? Aqui da máscara. Então, esse pincel é um pouquinho grande, mas eu vou conseguir fazer aqui, tá? Caso contrário, eu troco de pincel. Então, por isso que as bolinhas tinham de estar prontas,
para eu poder fazer sobre elas. Isso aqui, olha só, é a luz seca, ou seja, a tinta de baixo já está um pouco mais seca, essa luz ela tem que prevalecer. E para isso, se eu deixar aqui minha tinta de baixo molhada, o que vai acontecer? Mistura tudo e não faz esse efeito de luz que eu quero, tá? Então é importante, faça exatamente na ordem que eu ensinei aqui hoje. Você vai fazer todas as partes passo a passo. Enquanto vai secando um pouco, você vai finalizando o seu desenho. E aí, depois que ele já estiver praticamente pronto, você faz, no caso, a luz, tá? Aqui eu vou fortalecer um pouquinho mais. Aqui também. E aqui. Pronto. Agora, lindo, né, gente? Vocês estão gostando? Deixa o like aí, deixa eu saber se vocês estão gostando. Comente aqui o que vocês estão achando desse desenho de hoje, tá? Aqui. No formato do ombro dela, tá? Aqui um pouquinho aqui. Não faz reto não, tá, gente? Isso aí. Aqui eu contornei com o chumbo, tá? É um cinza mais escuro, porque eu tenho o cinza claro, o cinza e o chumbo. Fiz aqui também os detalhes dos fios do cabelo, tá? Sobressaindo aqui em algumas partes. Também fiz o detalhe aqui com reflexo, né? Fazendo luzes com o nosso azul hortênsia, tá bom? Alguns fiozinhos mais clarinhos. Se você quiser fazer um fundo, pode fazer que fica bem bonito. Aí você pode até usar o clareador incolor, ou seja, que o diluente. Aí eu coloquei aqui para ficar mais fácil para eu usar, tá? E aí pode fazer com pink, fazer todo o fundo aqui. Para fazer fundo, gente, tem outros vídeos aqui do canal que eu ensino especificamente, muito simples. Passa, aqui eu vou fazer só a demonstração que eu não vou fazer agora. Você vai passando, tá, em volta dela o clareador e depois você vai, como é toalha, eu falo para vocês, dou a sugestão de passar o clareador, tá, ou o diluente. Aí depois que você colocar o diluente, você vai colocando um pouquinho de tinta, sempre pertinho do desenho e vai fazendo com que ele vá chegando um pouco mais distante, ficando mais claro nas bordas. Ele tem que ficar com profundidade, um pouquinho mais escuro em toda a volta do desenho e ficando mais claro nas bordas. Como a toalhinha minha já é cor de rosa, eu vou deixar assim. Se depois que eu secar tudo eu resolver, eu vou fazer um rosa mais escuro. Então, gente, vamos tirar aqui a fita para vocês verem o limite, tá bom? Olha só como é que fica bem certinho. É dessa forma que eu queria mesmo que ficasse. Tá? Vou retirar aqui na parte de cima também. Perfeito. Porque assim você limita o seu desenho. Agora eu vou, né, depois no final enfeitar a toalha, colocar acabamento e colocar o nome da criança. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Demorou um pouquinho, mas é um passo a passo bem explicativo para você que está iniciando aí na pintura e deseja mesmo aprender. Assistam os vídeos sugeridos que vão estar no box de informação aqui na descrição abaixo desse vídeo. Também assistam, o final desse vídeo vai ter outros que eu vou indicar para vocês que são importantes para vocês, tá bom? Muito obrigada, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.